Olá e boas-vindas a mais uma imersão detalhada nas nossas fontes de hoje. É excelente ter a companhia de quem nos ouve para mais esta exploração. Com certeza. É muito bom estar aqui. E, olha, nós temos um material riquíssimo em mãos hoje. E confesso que é um conteúdo que exige uma certa reflexão da nossa parte. Exige mesmo. É bem profundo. Sim, nós vamos analisar trechos da transcrição de um vídeo chamado Mentalidade de Trader Profissional, o Caminho para a Consistência. Esse material foi publicado no canal do YouTube ES Trading Institute. Uhum. Certo, então vamos desempacotar isso. O objetivo hoje não é, de forma alguma, falar sobre gráficos de velas, tendências de mercado ou taxas de juros, sabe? Não é um tutorial técnico, né? Exato, não é. Na verdade, a nossa missão nesta análise aprofundada é usar o mundo das operações financeiras como espelho brutal do comportamento humano. Um espelho bem impiedoso, eu diria. Com certeza. Nós vamos investigar como a disciplina, a autossabotagem e, principalmente, a ausência quase total de consequências físicas moldam as nossas falhas e os nossos sucessos quando a gente está operando de forma isolada em ambientes digitais. O que é fascinante aqui é que o mercado financeiro, especialmente para o operador individual que trabalha de casa, talvez seja a única profissão do mundo onde é absolutamente necessário lidar com os próprios sentimentos o tempo todo, apenas para não perder dinheiro. O buraco é mais embaixo. Pois é. Se a gente pensar em outras áreas, tipo a capacidade técnica muitas vezes sobrevive a um dia de mau humor ou de desatenção. Sabe, um engenheiro de software, por exemplo, ele pode escrever um código brilhante mesmo estando frustrado com algum problema pessoal. Verdade, a emoção não trava o teclado dele. Renda variável, a emoção dita a execução em tempo real. A fatura de uma pequena indisciplina chega em questão de segundos. E o mercado bom, ele simplesmente não perdoa um dia ruim. É um ambiente que não tem espaço nenhum para o ego, não é? Nenhum espaço. E tem um momento no vídeo que eu achei sensacional porque ilustra essa dinâmica com um exemplo muito visual e bem inusitado sobre a falta de consequências no ambiente digital. A discussão ali pede para imaginar a seguinte cena: sair na rua e do nada chutar a canela da primeira pessoa que passar na calçada. Nossa, imagina a confusão. Pois é. O que vai acontecer? Bom, a física e a sociedade agem muito rápido. Ou a pessoa vai devolver o chute na mesma moeda ali na hora, ou o caso vai parar direto na delegacia. Existe uma consequência imediata, né? Física e social para esse ato impulsivo. Exatamente. Mas e quando a gente olha para o mercado digital? O máximo que acontece quando alguém toma uma decisão terrível, movida pela raiva ou pela ganância de recuperar uma perda, é quebrar a conta financeira. O saldo zera e o silêncio continua. O saldo zera. E com as facilidades de hoje, com as contas financiadas, que, para quem não está familiarizado, são basicamente testes onde uma empresa fornece capital para um operador em troca de uma taxa de inscrição, o risco inicial é muito baixo. Muito baixo mesmo. A pessoa simplesmente vai lá, compra outro teste de conta financiada, faz um novo depósito e a vida segue como se nada tivesse acontecido. Esse silêncio do mundo digital permite que erros gigantescos sejam cometidos sem aquele peso do julgamento social imediato, sabe? Sim, e se conectarmos isso a uma perspectiva mais ampla, nós estamos falando puramente de biologia e psicologia evolutiva. Nós, como espécie, não evoluímos para trabalhar sozinhos. Nem um pouco. Isolados em um quarto silencioso, encarando o brilho de uma tela de computador enquanto tomamos decisões de alto risco. Na Idade da Pedra, a nossa sobrevivência dependia estritamente do bando. A gente caçava junto, vivia em comunidade. E qualquer erro, por menor que fosse, colocava o grupo inteiro em perigo. O nosso cérebro foi moldado durante milênios para responder ao ambiente social e à vigilância contínua dos nossos pares. Então, o sentimento de isolamento extremo que esse trabalho digital moderno proporciona vai totalmente contra a nossa biologia básica. É um curto-circuito biológico. O cérebro não entende que perder dinheiro em uma tela é uma ameaça real. Porque, bom, não tem um leão rugindo na sua frente e não tem a tribo inteira julgando a sua falha. Faz todo sentido. É por isso que pertencer a uma comunidade, mesmo que seja um grupo virtual de operadores, se torna algo essencial. O grupo traz de volta o senso de pertencimento e principalmente de responsabilidade.
O olhar do outro atua como um inibidor natural de comportamentos destrutivos. É como se a gente precisasse de testemunhas para nos comportarmos bem. E falando em responsabilidade, o vídeo lança um desafio que eu chamaria de o teste do filho. É um choque de realidade bem pesado. Esse teste é fortíssimo. Muito. A proposta é a seguinte: imagine se a vida dos filhos de um operador dependesse única e exclusivamente dele seguir estritamente as suas próprias regras de gerenciamento de risco durante uma semana inteira. Nossa. O argumento aqui é que ninguém, absolutamente ninguém, sairia do plano. Ninguém clicaria em um botão de compra ou venda de forma impulsiva se a vida de quem mais amam estivesse na reta. Isso muda totalmente a perspectiva. Muda, né? Porque mostra que a indisciplina não é uma força incontrolável da natureza ou um feitiço misterioso do mercado. Mas sim, é uma escolha irresponsável. A gente só se permite tomar essas decisões ruins porque a falta de um risco vital facilita o desleixo. E sabe o que é interessante? Essa reflexão desmonta completamente aquela narrativa comum de vitimização. Aquela história de que o mercado é imprevisível ou o mercado tirou o meu dinheiro. Exato, o famoso chororô. Nós escolhemos quando ser indisciplinados. O ser humano é excelente em medir riscos. E, no fundo, a mente sabe que quebrar uma conta afeta apenas o orgulho e, talvez, o orçamento do mês. Mas não ameaça a sobrevivência imediata do clã. O que falta, na verdade, é ancorar as ações diárias a um propósito inegociável. Quando não há um leão espreitando ou uma vida em jogo, a disciplina precisa ser fabricada internamente. O que é um esforço cognitivo monumental. E o que é muito contraintuitivo, não acha? Porque essa ideia de ter que fabricar uma disciplina de ferro bate de frente com o que a maioria das pessoas procura quando entra no mercado financeiro ou quando decide trabalhar por conta própria. Que é a tão sonhada liberdade, né? Pois é. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O material nos faz repensar esse conceito. Existe uma definição muito comum na nossa cultura de que ser livre é não ter chefe, é fazer tudo o que se tem vontade, na hora em que der na telha. Aquela visão um tanto romantizada. Sim, mas a argumentação da fonte é que agir impulsivamente não é liberdade de forma alguma. Isso é ser escravo do próprio estado de humor. Se a pessoa faz tudo o que quer no mercado, como, por exemplo, operar por vingança após uma perda, ela é tão refém das próprias emoções quanto alguém que luta contra um vício. É uma prisão invisível. É. A verdadeira liberdade seria ter todo o poder e a oportunidade de fazer o errado, como alavancar uma conta. E só para contextualizar para quem nos ouve, alavancar uma conta é aquela tentação de usar dinheiro emprestado da corretora para multiplicar o tamanho da operação. Tentando aquele ganho astronômico e rápido. Exato, mesmo sabendo que um pequeno movimento contra pode aniquilar todo o capital. Então, a verdadeira liberdade é poder fazer isso. Ter o botão ali, mas conscientemente escolher seguir o plano. É uma redefinição sociológica muito necessária para os dias de hoje. A liberdade não é a ausência de restrições ou a permissão para o caos. A verdadeira liberdade é a capacidade de exercer o autodomínio. E isso exige um nível de maturidade que o conforto moderno, infelizmente, não costuma incentivar. E o vídeo usa uma analogia muito cotidiana para aterrar esse conceito de liberdade, que é a do casamento. Ah, sim. É uma comparação excelente. Muito simples e direta. Teoricamente, uma pessoa casada tem a liberdade de sair de casa para jogar futebol com os amigos ou ir para um bar sem avisar a esposa, mesmo sabendo que isso vai gerar chateação. O poder de ação existe, a porta não está trancada. Mas a questão é, será que convém? Exatamente. Será que vale a pena causar uma intriga desnecessária, gerar um problema em casa e prejudicar o relacionamento só para satisfazer uma vontade momentânea? O ponto central é que ter liberdade não é agir de forma inconsequente apenas porque não há correntes físicas impedindo a ação. É escolher não fazer aquilo que, no fim das contas, vai prejudicar um plano maior, seja um casamento saudável ou uma conta financeira consistente. Perfeito. E essa escolha constante entre o plano maior de longo prazo e o impulso momentâneo nos coloca diante de um dilema universal.
O material descreve isso de forma muito precisa como um embate entre duas dores inevitáveis. Na vida, nós só temos a opção de escolher qual dor queremos sentir: Quais seriam elas? a dor do crescimento ou a dor do arrependimento. A dor do crescimento é o desconforto constante do gelo da disciplina diária. É a coragem necessária para cortar os laços com atitudes, ambientes ou até amizades que mantêm a pessoa estagnada. É olhar para o espelho, né? Sim, exige olhar para o espelho e suportar verdades bem desconfortáveis sobre as próprias falhas operacionais todos os dias. Já a dor do arrependimento, por outro lado, é descrita como uma doença crônica da mediocridade. Uma prisão silenciosa. É a prisão de quem prefere o conforto temporário de dar desculpas para justificar por que quebrou as próprias regras de novo, acumulando frustrações que corroem a autoestima ao longo dos anos. É uma escolha brutal, mas real. Uma escolha entre um desconforto que constrói e um conforto que destrói. E falando nesse conforto que destrói, o vídeo entra em uma análise sociológica bem incisiva sobre como as gerações mais novas estão lidando com esse dilema. Sim, o foco recai bastante sobre a geração Z e a relação moderna com o aprendizado. A observação ali é que, hoje em dia, nós temos acesso a uma enxurrada de informações. Todo mundo tem um tutorial na palma da mão para qualquer coisa. Só que são informações rasas, divergentes e que acabam criando uma falsa sensação de maestria. E o resultado mais crítico apontado pela fonte é que as pessoas estão se tornando cada vez mais blindadas contra críticas, desenvolvendo uma verdadeira alergia a feedback. Alergia a feedback, adorei esse termo. É um obstáculo imenso no desenvolvimento de qualquer habilidade complexa. Um ambiente digital cria bolhas de validação. Se a pessoa quer acreditar que uma estratégia mágica funciona, ela facilmente encontra centenas de vídeos confirmando esse viés. Isso gera uma fragilidade emocional enorme. E quando ela vai para a conta real? Quando ela vai para o mercado real e as coisas dão errado, a dissonância cognitiva é brutal, porque o mercado financeiro é um ambiente puramente matemático e impessoal. Ele não se importa minimamente com a autoestima de ninguém. Nem um pouco. Ele não tem pena de quem fica na defensiva ou de quem entra em uma operação apenas com a intenção teimosa de provar que estava com a razão. Exatamente. O mercado não está no Instagram para curtir a sua opinião. E para embasar cientificamente o estrago que esse excesso de conforto e essa aversão ao confronto causam no longo prazo, o vídeo traz uma citação bem interessante ao neurocientista Andrew Huberman. O trabalho dele é fantástico. É muito bom. A referência trazida é de que o conforto contínuo e a falta de atrito literalmente atrofiam o cérebro e as nossas respostas emocionais. Quando evitamos situações desafiadoras e buscamos sempre aquele abrigo quentinho de não ter nossas crenças questionadas, nós perdemos massa crítica de adaptação. Porque o cérebro opera como um músculo. Exato. Em contrapartida, o desconforto intencional, como aceitar humildemente que a análise inicial estava errada, assumir uma perda financeira logo no início, ou forçar-se a seguir uma regra entediante de gerenciamento de risco, tudo isso desenvolve uma resistência biológica. É o forjar de uma couraça mental que não existe no estado de repouso. E o que essa referência científica nos mostra é que buscar atrito controlado é uma necessidade de saúde mental, não apenas uma tática financeira. Se o ambiente moderno elimina o desconforto físico, nós precisamos criar mecanismos de desconforto intencional para manter o cérebro afiado. E a fonte apresenta um mecanismo prático muito claro para quebrar esse ciclo, não é? Sim, é a chamada regra dos 14 dias. A lógica é surpreendentemente simples, mas nada fácil de executar. O princípio é aceitar que ser disciplinado é fundamentalmente chato. É profundamente tedioso no começo. Ninguém acorda dando saltos de alegria por ter que se conter e não clicar no botão de compra quando o gráfico parece convidativo. É o famoso controle de impulso. Mas a regra estipula que os primeiros 14 dias de adesão estricta a um plano são o verdadeiro divisor de águas. Se a pessoa consegue suportar esse tédio inicial como a repetição inabalável, a via neural da disciplina começa a se consolidar e vira um hábito. E tem uma ironia maravilhosa nisso tudo. Qual? Após esse período de resistência, o cérebro se adapta tanto
que passar a ser indisciplinado é que começa a causar um incômodo gigante. A ansiedade muda de lado. Interessante dessa janela de 14 dias é que ela reconhece a mecânica da neuroplasticidade sem floreios motivacionais, sabe? Não se trata de buscar inspiração no espelho, trata-se de suportar o tédio. Aguentar o tranco. Isso. E claro, dentro desse processo de formação de hábito, existe uma ressalva vital: a velocidade da correção de rota. A fonte é realista ao admitir que falhas vão ocorrer. O ser humano não é um algoritmo perfeito. A grande diferença entre o amador e o profissional não é a ausência de erros, mas sim o que acontece no minuto seguinte ao erro. Esse é o ponto-chave. Se ocorre um deslize, a regra de ouro é voltar imediatamente para o eixo central do plano. O perigo real não é o escorregão isolado em uma terça-feira. O perigo letal é deixar que a frustração desse erro contamine a quarta-feira, destrua o planejamento da semana inteira e culmine em uma espiral de vingança contra o mercado que zera a conta. É aquela famosa mentalidade de já que estraguei a dieta no almoço, vou comer 3 pizzas no jantar. Só que aplicada às finanças, o estrago é exponencial. E para criar barreiras contra essa espiral de autodestruição, a discussão entra na necessidade de estruturar a rotina de operações com um profissionalismo quase corporativo. É tratar o trade como negócio. A recomendação clara é que as operações financeiras individuais devem ser tratadas como uma empresa de verdade. Tem que ter o que eles chamam de um CNPJ forte. Nessa empresa de uma pessoa só, o operador acumula papéis conflitantes. Ele faz tudo. Ele é o CEO que define a visão e as metas de longo prazo, é o gestor de risco que aprova os limites de perda diária e, ao mesmo tempo, é o funcionário na linha de frente que aperta os botões. A pergunta dura que fica para reflexão é se a análise fosse honesta, com as atitudes impulsivas que muitos tomam diante da tela, esse CEO não deveria demitir esse funcionário imediatamente por justa causa? Com certeza deveria. Esse exercício de distanciamento cognitivo, de se avaliar como se fosse um chefe observando um funcionário problemático, é uma técnica poderosa de controle emocional. E ao explorar essa ideia de estruturar e fazer crescer essa empresa, o material mergulha em uma analogia bastante singular. É verdade. Tem um momento ali que vai por um caminho bem peculiar, misturando raízes gramaticais com uma observação biológica um tanto quanto tradicional. E só lembrando a quem nos ouve, nós relatamos aqui exatamente o que a fonte propõe, de forma imparcial. O questionamento levantado no vídeo é o motivo de a palavra ser empresa, no feminino, e não empreso, no masculino. E uma reflexão bem inusitada. Sim. E a justificativa literal trazida para ilustrar o ponto baseia-se na biologia da natureza. O vídeo afirma que é o feminino que carrega o poder intrínseco de gerar e multiplicar. São citados exemplos literais como a mulher, a macieira, a cadela, entes que têm a paciência orgânica de nutrir a vida para que ela se multiplique. E qual seria o papel do masculino nessa visão? O papel do masculino nessa ilustração da fonte é o daquele que executa, que aplica a força bruta para resolver problemas imediatos. O objetivo dessa comparação é frisar que a função central da sua empresa financeira não é a força bruta de clicar em botões compulsivamente, mas sim a paciência orgânica de multiplicar o patrimônio ao longo do tempo. Se analisarmos o propósito dessa metáfora dentro do contexto do comportamento financeiro, o que o autor tenta comunicar é a necessidade urgente de separar 2 modos de operação. Existe o modo da execução, que exige ação rápida e foco tático, e existe o modo da nutrição do capital, que exige paciência, observação e abstenção de ação. Não fazer nada muitas vezes é operar. De multiplicar o dinheiro à força. O crescimento real de uma conta, assim como o crescimento orgânico na natureza, demanda tempo e maturação, algo que a ansiedade por cliques imediatos destrói completamente. Essa separação de modos de operação é tão crítica que nos leva direto a outro embate detalhado na fonte, a divisão literal do nosso próprio cérebro durante a tomada de decisão no mercado. A eterna briga entre os hemisférios. A discussão descreve um conflito interno clássico entre os 2 hemisférios cerebrais. O lado esquerdo é retratado como aquele estrategista brilhante de poltrona. Ele age no fim de semana, com o mercado fechado, sem pressão nenhuma. Com a xícara de café na mão. Tudo é lindo.
É lindo. Ele traça o gerenciamento perfeito, analisa o gráfico com frieza e desenha o plano de entrada ideal. Mas, quando o sino toca e o mercado abre, o ambiente ferve. Nesse fogo cruzado de preços piscando, quem assume o volante é o lado direito do cérebro, focado inteiramente no instinto e na execução imediata. E a tragédia é que, com muita frequência, esse lado executor ignora completamente o planejamento bonito que o lado estrategista fez. Ele joga o plano pela janela. Joga. A recomendação da fonte é que, durante o pregão, o operador precisa incorporar a mentalidade de um soldado raso em meio à guerra. Um soldado não questiona a ordem tática do comandante enquanto as balas estão voando. Ele apenas executa rigorosamente o que foi treinado para fazer, porque parar para questionar o plano no meio do caos é pedir para não sobreviver. E é exatamente nessa falha de comunicação interna entre o cérebro que planeja friamente e o cérebro que se desespera na execução a quente que reside a gigantesca desvantagem do operador individual em comparação com os investidores institucionais. A briga que Davi contra Golias. A disparidade de recursos é assustadora. E não apenas em dinheiro, mas em tecnologia de controle comportamental. O material traça um paralelo que parece até ficção científica. Operadores de grandes fundos de investimento não dependem apenas da própria força de vontade para não cometerem erros. Eles contam com aparatos tecnológicos absurdos para engessar o lado direito do cérebro. O que eles usam, por exemplo? O texto relata o uso de sensores de biometria como monitores de batimentos cardíacos integrados às plataformas. Caramba! Sério? Se um operador profissional começa a ficar ansioso durante uma negociação complexa e seu ritmo cardíaco ultrapassa um limite pré-estabelecido, o sistema toma o controle. Ele zera a posição automaticamente e bloqueia a plataforma, impedindo qualquer nova operação pelo resto do dia. O fator humano, falho e emocional é retirado da equação antes que a ansiedade cause um rombo financeiro. Imagina a cena, o coração acelera e a tela trava na sua cara. É uma intervenção cirúrgica contra a autossabotagem. Uma trava fria e impessoal. E aí o vídeo joga um balde de água fria ao contrastar essa blindagem institucional com a realidade, que muitas vezes é cômica e trágica, do operador comum de varejo. A pessoa trabalha de casa, às vezes acorda em cima da hora, nem escova os dentes, senta de qualquer jeito na frente do computador, abre a plataforma e realmente acredita que, confiando pura e simplesmente na própria força de vontade não treinada, vai conseguir extrair dinheiro e superar a consistência de sistemas automatizados bilionários. É uma ingenuidade que beira a presunção, convenhamos. Totalmente. Mas a boa notícia é que o material não foca apenas na tragédia. Ele traz soluções práticas validadas pela própria comunidade de operadores. Há um exemplo muito elucidativo de um membro chamado Eduardo, que participou da discussão original e trouxe a teoria para a realidade prática. A intervenção desse membro, Eduardo, ilustra perfeitamente a aplicação do que estávamos discutindo sobre não confiar no próprio cérebro sob pressão. Ele relatou que vinha perdendo uma quantidade imensa de produtividade diária devido a um vício crônico em rolar o feed de redes sociais. Quem nunca, né? Pois é. Mas a grande sacada do Eduardo foi reconhecer que tentar resolver isso apenas com mais força de vontade era inútil. Ele assumiu a derrota do próprio ego e usou a tecnologia para terceirizar o controle. Ele instalou aplicativos bloqueadores que impediam o acesso às redes sociais durante o horário de trabalho. Inteligente. Muito inteligente. E o detalhe mais importante da estratégia, ele revelou a possibilidade de pedir para uma terceira pessoa, um amigo ou familiar, criar a senha desse bloqueador. Ao fazer isso, ele tirou de si mesmo a chave e a autoridade para burlar as regras que o seu lado racional havia estabelecido. É um nível de humildade muito tático. E a comunidade do vídeo rapidamente percebe que essa mesma lógica do bloqueador de celular é a verdadeira salvação tecnológica para quem opera no mercado. Se a gente sabe de antemão que o nosso instinto vai sabotar o planejamento num momento de estresse e que o nosso ego é grande demais para admitir fraqueza e parar de operar depois de uma perda, a saída lógica é terceirizar esse controle de risco para a máquina. E existem ferramentas para isso.
A discussão cita plataformas de operação robustas, como NinjaTrader e Rithmic, que possuem recursos nativos para configurar essas travas tecnológicas. Estamos falando de limites configuráveis para quase tudo. Limite máximo de cliques por dia, limites de perda financeira consecutivos e, falando em limites, é aqui que entra o conceito de drawdown. Exato. O drawdown, que em uma explicação direta é basicamente o limite máximo de perda financeira, o teto de capital que você aceita perder em um dia ou em um ciclo antes que o sistema determine que a sua análise falhou. É a rede de proteção. Sim. Quando o operador atinge esse limite de drawdown que foi configurado na plataforma Rithmic ou NinjaTrader, o software simplesmente trava as boletas de compra e venda. O operador não consegue mais enviar ordens para o mercado, por mais que clique no botão. O famoso clica, clica, clique e nada acontece. Exatamente. Essa configuração funciona como aquele monitor de batimentos cardíacos dos institucionais, mais adaptado para a realidade do varejo. É a admissão consciente e humilde de dizer que reconhece que não confia em si mesmo sob o estresse de uma perda financeira, então vai deixar o sistema impedir a ação por vingança. Se o controle interno é falho por natureza, a sobrevivência a longo prazo exige a implementação de um controle externo rígido e inegociável. Implacável. Então, o que tudo isso significa? Para amarrar todos esses fios fascinantes que desempacotamos das nossas fontes de hoje, o grande resumo prático é que a tão sonhada e cobiçada consistência não é de forma alguma um valor financeiro estático que aparece na conta no final do mês. Como o material nos alerta brilhantemente, o dinheiro é apenas e tão somente a consequência matemática de uma constância muito mais profunda. O dinheiro é o sintoma da disciplina. É o subproduto da constância em tomar boas decisões operacionais repetidamente e da capacidade de manter hábitos de gestão de risco inquebráveis todos os dias. Falar sobre planos ambiciosos, metas de ganhos e planilhas de evolução de patrimônio é a parte fácil. A fonte até brinca com isso usando a expressão de que cantar até passarinho canta. Verdade. Mas a execução disciplinada diária, o ato silencioso de suportar o tédio, de seguir uma regra monótona e não fazer nada quando o mercado está caótico, isso exige uma mudança radical de postura mental e uma abdicação do próprio ego. E a relevância dessa mudança estrutural de postura se estende muito além dos limites dos gráficos financeiros ou do ambiente de uma bolsa de valores. Para todos nós que estamos acompanhando esta exploração, os paralelos práticos com a nossa rotina diária são imediatos e impactantes. Sem dúvida. Seja enfrentando os desafios do trabalho remoto sem a supervisão de um chefe na sala ao lado, seja em uma rotina solitária e desgastante de estudos para um concurso público de alto nível, ou até mesmo no empenho para alavancar um projeto pessoal que ninguém mais vê. As armadilhas biológicas e comportamentais são rigorosamente as mesmas descritas pelo mercado financeiro. O ambiente muda, mas o humano é o mesmo. A ausência de vigilância externa constante, a ilusão perigosa de que pequenos deslizes diários não importam, porque ninguém está julgando nosso isolamento digital, e a fuga tentadora para a zona de conforto invisível. Se nós não construirmos o nosso CNPJ forte internamente, se não tratarmos as nossas metas de vida com o mesmo rigor e profissionalismo exigido de uma grande instituição corporativa, a nossa disciplina e os nossos recursos inevitavelmente serão drenados pela busca biológica incessante pelo conforto e pelo alívio imediato. É um convite tanto para olharmos no espelho, assumir o papel solitário, porém necessário, de CEO da própria rotina diária. Abrace o conceito de suportar a dor do crescimento hoje, justamente para não adoecer silenciosamente com a dor do arrependimento amanhã. E a coragem de pedir ajuda tecnológica. Sim, e a sabedoria de engolir o orgulho e usar todas as ferramentas tecnológicas e estruturais possíveis para nos proteger das nossas próprias sabotagens. Foi uma investigação detalhada, riquíssima e, como prometido no início, funcionou como um espelho brutal e transparente das engrenagens invisíveis que movem as nossas ações de cada dia. Sem dúvida alguma. A complexidade do comportamento humano diante do risco e do isolamento é um tema inesgotável. E ao refletirmos sobre tudo que conectamos hoje, há uma questão subjacente intrigante. Qual seria? Vimos de forma bem clara como o isolamento digital e a falta de atrito
fato, retiram o freio natural das nossas ações. Um freio que, historicamente, era fornecido pela vida em comunidade. Se o nosso cérebro foi biologicamente forjado ao longo de incontáveis milênios para responder quase que exclusivamente às consequências físicas diretas e ao julgamento social imediato dentro do nosso pequeno bando, Certo. até que ponto a nossa obsessão contemporânea por automatizar tudo, reduzir a zero o atrito das nossas interações cotidianas e operar isolados atrás de telas brilhantes, não é, na verdade, um experimento global massivo e não documentado de atrófia da nossa própria capacidade de resiliência e autodomínio. Fica a reflexão para ponderarmos sobre os ambientes que estamos construindo. Que pensamento profundo e necessário para encerrarmos o nosso encontro. É certamente um questionamento para se levar por travesseiro e para se ter em mente na próxima vez em que sentarmos isolados na frente de um computador ou de um celular para tomarmos decisões importantes. Fica o agradecimento a cada pessoa que nos acompanhou do início ao fim em mais esta jornada de conhecimento e descobertas. O incentivo é constante para que todos continuem refinando e dominando os seus próprios processos de execução, com paciência e rigor estrutural. Estaremos de volta em breve para mais uma exploração profunda das nossas fontes. Até o nosso próximo encontro.